Olá! Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Esse vídeo vai sair para vocês no sábado, dia 10 de setembro. Normalmente eu posto vídeo aos domingos, mas dessa vez resolvi adiantar um diazinho. E como todos vocês já devem mais do que saber, a Rainha Elizabeth faleceu quinta-feira, dia 8 de setembro. Ontem, no caso, né? Pensando que eu estou gravando esse vídeo na sexta. Ela tinha 96 anos, foi a monarca que ficou mais tempo no trono aqui no Reino Unido. Foram 70 anos e ela completou esses 70 anos de reinado esse ano, no mês de fevereiro. As comemorações aconteceram em junho. E bom, vou dar uma resumida aqui pra vocês como é que foi o dia de ontem aqui pra nós, pra quem mora aqui. Provavelmente não foi muito diferente, né, o que saiu aqui no noticiário do que saiu aí, não importa se você está no Brasil ou em qualquer outro país, porque hoje em dia, gente, as notícias são praticamente instantâneas, né? No mesmo tempo que ela sai aqui, ela vai sair aí pra você, não importa onde você esteja. Se você tiver um acesso aos principais canais de TV ou à internet, é tudo praticamente instantâneo. Mas foi mais ou menos assim ontem. Meio-dia e meia, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado falando que os médicos estavam preocupados com a saúde da rainha e recomendaram que ela ficasse sob supervisão médica. Logo em seguida, a primeira-ministra emitiu um comunicado e esse comunicado dizia: todo o país está profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham. Meus pensamentos e os pensamentos das pessoas do Reino Unido estão com Sua Majestade a Rainha e sua família nesse momento. E a programação da BBC, que é a principal TV aberta daqui, foi interrompida e eles começaram a fazer toda uma cobertura jornalística sobre o que estava acontecendo. E foi nesse momento, uma coisa que nunca tinha acontecido antes dessa forma por aqui, a rainha já tinha ficado doente outras vezes, foi que a gente percebeu que a qualquer momento a notícia da morte dela chegaria. Ao redor de 1 da tarde foi informado que os membros sêniores da família real estavam viajando, indo em direção a Balmoral, o castelo de Balmoral, na Escócia, que é onde a rainha estava, é onde fica a residência de verão dela, onde ela costumava passar o verão. Só para explicar aqui, um membro sênior é qualquer membro da família real que comparece regularmente em compromissos reais em nome da rainha. Eles servem aquele título que foi dado a eles. É um membro da família real que cumpre com seus deveres, com as atividades que foram destinadas a ele. Bom, continuando aqui falando sobre o dia de ontem. Às 5 da tarde, carros com membros da família real chegaram em Balmoral, incluindo o príncipe William, que é neto da rainha, o príncipe Andrew e o príncipe Edward, que são filhos da rainha, e também a Sophie, que é a esposa do Edward, e o Charles, a Camila e a Anne, que é a irmã do Charles e também filha da rainha, já estavam na Escócia, então eles chegaram lá mais cedo. E às 6h30 da tarde, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha tinha falecido pacificamente em Balmoral. A notícia foi dada à Grã-Bretanha toda e para o mundo todo pela mídia. Às 7h20 ou 6h40 foi colocado fora do Palácio de Buckingham, nas grades, que é uma tradição fazer isso, uma declaração oficial anunciando a morte da Rainha Elizabeth II. E as pessoas já estavam se aglomerando ali desde mais cedo, né? Nesse momento ali já tinha bastante gente em frente do Palácio de Buckingham. Aliás, desde ontem só tem aumentado o movimento por ali e acredito que nos próximos dias vai ter gente por ali, bastante gente o tempo todo. Enfim, de alguma forma, todo mundo estava esperando a morte da Rainha Elizabeth, apesar da piada que muitas pessoas faziam de que ela era imortal. 96 anos. Ano passado, em abril, o Philip faleceu. Ele foi companheiro de vida dela por mais de 70 anos. E desde que ele faleceu, deu pra ver assim que a saúde dela foi se deteriorando e que ela foi ficando mais frágil. Só que mesmo esperando, não deixa de ser um acontecimento triste pra nação, pro país. Ela foi uma pessoa amada por muitas pessoas, tanto aqui no Reino Unido como no mundo todo. Gente, são 70 anos de reinado. Apenas quem tem mais de 70 anos viu outro monarca. A maioria dos britânicos não sabe o que é viver sobre o reinado de outro rei ou rainha. O que eles conhecem é só o reinado da Rainha Elizabeth. A última imagem que nós tivemos dela foi no dia 6, na terça-feira, quando a Liz Truss assumiu a função de primeira-ministra e, pela tradição, apesar da rainha não ter influência na escolha do primeiro-ministro, quem assume o cargo tem que ter uma reunião com a rainha antes de iniciar o mandato. E nas fotos, apesar dela estar sorridente, ela parece muito frágil, né? Na mão dela tinha um roxo, que eles poderiam ter feito um Photoshop se quisesse esconder algo, mas seja lá por qual razão não quiser esconder.
Pelo estilo do roxo na mão dela ali, é como se ela estivesse tomando alguma medicação na veia, estivesse num soro ou alguma coisa assim. Por ser uma pessoa de idade, é difícil pegar a veia, já não tem muita carninha, muita gordurinha ali, a pele é muito sensível. Isso aí é só especulação minha, tá? Não foi dado nenhum comunicado oficial sobre o que era o roxo na mão dela. Aí isso foi na terça e parece que na quarta ela cancelou uns compromissos porque não estava se sentindo muito bem e na quinta ela faleceu. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês na sexta-noite. Eu esperei passar o dia todo pra ver o que aconteceria, se teria mais informações pra poder compartilhar aqui com vocês. O rei Charles III já tá em Londres. Ele viajou hoje de avião. Saiu do aeroporto de Aberdeen, que é perto do Balmoral Castle, acompanhado da Camila. Chegaram hoje em Londres. Camila agora tem o título de rainha consorte. A diferença entre uma rainha e uma rainha consorte é que a rainha ascende ao trono por sucessão e a rainha consorte é a esposa do monarca que está reinando. E hoje o Charles teve uma audiência com a Liz Truss, com a primeira-ministra, é parte da tradição. Às 18 horas ele fez um pronunciamento para a nação, que passou na televisão e tudo mais, e teve também uma missa em memória à rainha na St. Paul's Cathedral. E o funeral, quando vai ser o funeral? Nesse momento que eu estou gravando para vocês, ainda não sabemos. Disseram hoje que nós vamos saber amanhã de manhã. Do dia do funeral vai ser feriado, muitas coisas vão fechar. Hoje, um dia após a morte dela, alguns lugares fecharam, mas quando eu falo alguns lugares, não é o comércio, não são as escolas, o supermercado, isso está funcionando normalmente. Fecharam algumas atrações turísticas, como a Torre de Londres, o Castelo de Windsor, que não é em Londres, é em Windsor, né, onde a rainha estava morando. Ela não morava mais no Buckingham Palace, ela morava lá em Windsor. A Abadia de Westminster também está fechada e vai ficar fechada por uns dias ainda. Então, provavelmente, alguns desses lugares vão ficar fechados por mais dias. Mas o ideal mesmo, para quem quer saber mais informação, é entrar no site oficial e procurar informação no site oficial ou no Twitter desses locais, desses monumentos, dessas instituições, porque não existe uma regra. Isso é de cada lugar, do que está acontecendo, da relação desses lugares com a família real. Mas então, o que esperar dos próximos dias? O que vai acontecer? Existem duas operações, que tem até nome essas operações, que eram para ser secretas, mas faz tempo já que vazou o nome, que todo mundo sabia, isso aí já tem mais de ano, que são relacionadas aos passos, ao protocolo do que fazer no caso da morte da rainha. Uma chamada de Operation London Bridge, que seria a Operação London Bridge, Operação Ponte de Londres, e a outra Operation Unicorn, Operação Unicórnio. A Operação London Bridge é todo o geralzão ali do que fazer no caso da morte da rainha, quais seriam os passos a tomar, quem seria avisado primeiro, como é que seriam dados todos os passos ali após a morte dela. E a Operation Unicorn seria o caso dela falecer na Escócia. E onde ela faleceu? Na Escócia. As próximas informações que eu vou passar aqui para vocês é um resumão dessas duas operações juntas e aparentemente é o que está acontecendo, porque eu li essas operações e até agora, pelo que eu estou vendo, até o momento, né, estamos com um pouco mais de 24 horas depois do anúncio da morte da rainha, eles estão seguindo todos os passos que estavam realmente na operação, no caso na Operação London Bridge, e também tem a parte da Escócia. Eu vou resumir, porque esse vídeo já tem uma tendência a ficar grande, né, com todas as informações que eu dei aí, que eu ainda vou dar. E a intenção é que vocês entendam mais ou menos como é que funciona isso aqui quando algo tão grandioso acontece, e é algo que, gostando ou não, querendo ou não, é a cultura desse país e é a tradição aqui. Pode ser que alguma coisa que eu vou falar aqui mude, porque realmente pode mudar por qualquer razão, mas deve acontecer mais ou menos da forma que eu vou contar aqui pra vocês. Ontem mesmo, assim que saiu o anúncio, as bandeiras dos prédios do governo e das residências oficiais foram baixadas a meio mastro. No site da família real, colocaram uma página toda preta e uma breve informação ali anunciando sobre a morte da rainha. Hoje já está diferente, com algumas notícias e uma parte falando sobre o Charles e outra sobre a Camila. E também tem uma área para quem quiser deixar suas condolências. Eu vou deixar esse site linkado aí embaixo para vocês, para quem quiser entrar, dar uma olhada, deixar alguma mensagem. Também ontem, após a notícia da rainha, a primeira-ministra fez uma declaração e isso foi praticamente o que aconteceu ontem, né? Como já anunciaram a morte dela no fim de tarde, não teve muito tempo ali para acontecer mais coisas. Hoje ao meio-dia, os sinos de todas as igrejas ao redor do Reino Unido tocaram em memória, em homenagem à rainha. À 1 da tarde teve uma salva de tiros de canhões em diversos pontos do Reino Unido, foram 96 tiros no total, um para cada ano da vida da rainha. Em Londres foi no Hyde Park e em Tower Hill, na Escócia foi no Castelo de Edimburgo,
No País de Gales foi no Castelo de Cardiff e também teve em Jersey, York, Plymouth, Gibraltar. Aí, como eu disse também no dia de hoje, o Charles chegou, vocês devem ter visto imagens dele chegando e saindo do carro, ele e a Camila, na frente do Palácio de Buckingham, cumprimentando as pessoas. Ele foi lá, apertou a mão de um monte de gente, conversou. Depois ele foi lá para dentro do Palácio de Buckingham e foi quando ele teve audiência com a primeira-ministra, que eu comentei para vocês aí no começo do vídeo. Pela Operação London Bridge, o que dizem é que também provavelmente foi hoje à tarde que ele assinou os papéis com os planos para o funeral, autorizando os planos do funeral, provavelmente com as ideias dele também para o funeral, que está previsto para acontecer 10 dias depois da morte da rainha. Mas ainda não temos essa data, como eu já comentei. Já comentei isso também, mas repetindo. Então ele fez o pronunciamento e teve a missa na St. Paul's Cathedral. E essas foram as ações de hoje, foi assim que nós terminamos o dia de hoje, com a missa na St. Paul's Cathedral, que deve ter terminado umas 7 e pouco da noite no horário daqui. E amanhã, o que vai acontecer? Amanhã, 10 da manhã, acontece uma reunião que chama Conselho de Adesão, que é uma reunião que acontece sempre após a morte de um monarca. O William vai estar nessa reunião, o Charles vai estar nessa reunião, e é ali que ele vai ser proclamado rei oficialmente. Eu vi muita gente perguntando sobre a cerimônia de coroação. Ela ainda não vai acontecer agora. Provavelmente ela vai acontecer daqui a um ano, no verão do ano que vem. Um ano ou quase um ano. Não existe uma data para coroação ainda, mas ela não acontece imediatamente. Ele já é rei, a partir do momento que a rainha fechou os olhinhos ali e parou de respirar, ele virou rei, só que aquela cerimônia toda pomposa é só daqui a uns meses, como eu disse, provavelmente daqui a um ano, no verão do ano que vem. Quem assistiu aquele vídeo que eu fiz da receita do Coronation Chicken sabe que a cerimônia de coroação não acontece logo em seguida após a morte do monarca anterior, no caso, né? Não do que vai assumir. Aliás, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser aprender a fazer a receita, que é uma receita super simples e foi servida na cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth. Na cerimônia não, no banquete. E depois dessa reunião aí, tem a proclamação oficial do novo rei, que é feita onde? É feita no Palácio de St. James. A proclamação vai ser lida da varanda do Palácio de St. James. Acredito que veremos fotos e terão imagens disso na mídia, então quem quiser ver é só ficar atento aí nas notícias e nos sites de notícias. E as bandeiras, depois de ser proclamado rei, vai voltar a pleno mastro. Pelo que está escrito no tal do plano lá do Operation London Bridge, elas ficam 24 horas e depois elas voltam a meio mastro novamente. E ali elas ficarão até o dia seguinte ao funeral da rainha. Tá, né? Falei aqui do novo rei e a rainha. O que vai acontecer é que o caixão vai ser levado de Balmoral até o Palácio de Holyrood House, que fica em Edimburgo. Vai ser uma viagenzinha razoável ali, dá pelo menos umas 2h30 de estrada, né? Imagino que quem vai estar levando o corpo não vai estar dirigindo muito rápido, então é uma viagem ali que vai levar um tempo. Aí haverá uma procissão saindo de Holyrood House, que vai seguir pela Royal Mile até a Catedral de St. Giles. Quem já assistiu o meu vídeo de Edimburgo, que é bem antigo, eu mostrei esse palácio aí, mas bem rapidinho, assim, de fora, já era fim de tarde, estava fechado, a gente não conseguiu visitar. Eu mostrei, assim, do portão. Eu mostrei também a Royal Mile, que é uma rua, a rua mais famosa lá de Edimburgo, e mostrei a catedral. Bom, e aí na catedral vai ter uma missa em homenagem à rainha, com a presença de membros da família real, e após essa missa, a catedral vai ficar aberta 24 horas para as pessoas poderem ir lá prestar sua última homenagem à Rainha Elizabeth II. Depois disso é que o caixão será levado para Londres até o Palácio de Buckingham. A ideia, pelo que eu li, pelo que estão falando, é que o caixão viaje de Edimburgo até Londres de trem. Depois do Palácio de Buckingham, o caixão será transferido para o Palácio de Westminster. Palácio de Westminster é esse prédio aí da imagem, acho que vocês já viram, né? Onde ficam as casas do parlamento. E chegando lá no Palácio de Westminster, vai ter uma celebração religiosa no Westminster Hall. E ali o caixão ficará por 3 dias para as pessoas poderem ir lá prestar sua última homenagem à rainha. Esses 3 dias eu não tenho muita certeza, porque eu já vi que serão 3 dias, eu já vi que serão 4, eu já vi que serão 5. Então veremos, vamos esperar. Apesar de ter toda a Operation London Bridge ali, que se eu não me engano de 5 dias na Operation London Bridge, nós vamos ter que esperar para ver exatamente o que vai acontecer. E peguei essa imagem aqui para vocês verem como é que é o Westminster Hall. Nessa imagem, o caixão que aparece é do rei George VI, pai da Rainha Elizabeth II.
Bom, e depois do Westminster Hall, o caixão será levado até a abadia de Westminster, mas isso aí, ó, é praticamente do lado, praticamente atravessar a rua, é muito pertinho. Mas claro, estamos falando de, levar o caixão da Rainha Elizabeth, vai ser toda uma pompa, não vão só pegar o caixão e carregar de um lado para o outro. E terá uma missa na abadia de Westminster. Aí depois o caixão vai ser levado em uma procissão, numa carruagem, até o Hyde Park. Lá no Hyde Park, ele vai ser transferido para um carro funerário e dali vai viajar até Windsor. De Londres até Windsor, sem trânsito, deve dar, sei lá, 1 hora de carro mais ou menos. Aí chegando lá vai ter mais uma... Eu tô falando procissão, mas eu acho que o nome certo é cortejo. Mas enfim, um cortejo, uma procissão. Vai acontecer uma missa na Capela de São Jorge. Quem acompanhou aí, quem viu alguma coisa do funeral do Philip, quando o Philip faleceu ano passado, aquela capela onde aconteceu o funeral dele, também vai ter uma missa ali em memória da rainha, em homenagem à rainha. Ela vai ser sepultada na Capela de São Jorge, em uma parte da capela que chama Capela Memorial Rei George VI. George VI era o pai da rainha, esse é o local onde ele está enterrado, onde a mãe da rainha está enterrada, onde a Margaret, irmã da rainha, está enterrada, e é ali que ela será enterrada. O Philip está enterrado nessa mesma capela, na Capela de São Jorge, mas em uma outra área. E nesse meio tempo, enquanto acontecem cortejos e o funeral, onde as pessoas vão ficar lá, vão poder ir lá ver o caixão da rainha no Westminster Hall, o Charles vai visitar a Irlanda do Norte, vai visitar também o País de Gales e participará de missas e outros atos e eventos nesses locais relacionados a tudo isso, gente? Fazendo... Desculpa a expressão, mas para ficar fácil aqui para todo mundo entender, fazendo o corre de quem perdeu a mãe e agora é novo rei, porque é um monte de coisa para resolver. O homem perdeu a mãe ontem, gente, ele não teve tempo nem de chorar a morte dessa mãe ainda. A mãe morreu, agora já era, se é rei, vai. É praticamente isso. Tem aquela lista de coisa para fazer, nunca acaba a bendita da lista e não vai acabar nunca mais, Agora só vai acabar mesmo quando ele morrer. O que muda pro turista? Esse vídeo vai ficar gigante. Nesse ponto aqui, só tá quem quer realmente saber das coisas. Quem só queria fofoca, intriga, picuinha, já saiu, Porque eu não trago muita fofoca, picuinha, essas coisas. Não é muito a minha vibe, vocês sabem. Vamos lá que eu tô com sono, já tô começando a dar uma dispersada. A maior mudança pro turista realmente vai ser... Se a pessoa estiver aqui nesses dias exatos, assim, agora, amanhã, depois... Essa próxima semana, pode ser que encontre alguns monumentos fechados, existe chance. Como eu disse, a abadia de Westminster acho que não abre agora até dia 20 e poucos de setembro, esquece. Troca da Guarda também não sei como é que tá meio estranha. Torre de Londres, não sei, enfim. Até onde eu sei, estavam acontecendo visitas agora no Palácio de Buckingham. Tudo indica que foram cancelados. Eles enviam um e-mail para a pessoa, devolvem o dinheiro, tudo certinho, para quem já comprou com antecedência. O que pode acontecer, além desses monumentos fechados, dessas coisas que eu citei para vocês, é o turista sentir um movimento diferente na cidade em alguns pontos, como, por exemplo, em frente ao Palácio de Buckingham. O restante da cidade tá funcionando, gente. Atrações privadas, como é o caso da London Eye, tá funcionando, nem parou de funcionar. Esses lugares que fecharam tem a ver diretamente com a família real, Londres vai continuar ótimo para visitar. Talvez aí quem já tá com o seu roteiro pronto, pretendia fazer uma coisa ou outra, vai ter que fazer alguns ajustes. Mas fora isso, tá tudo bem, não tem que se preocupar. Essas mudanças todas que vêm com a morte da Rainha Elizabeth, elas afetarão mais os órgãos oficiais, a coroa como uma instituição em si, mas não o turista. E na verdade nem a nossa vida de quem vive aqui, não vai mudar muita coisa. Eu moro próximo a Londres, tá tudo normal, as pessoas estão vivendo, estão fazendo as coisas dela, estão indo trabalhar, as crianças estão indo pra escola. Claro, tinha muita gente que admirava a rainha e tá muito triste, tá sofrendo, realmente tá chorando, quer ir até esses lugares prestar uma homenagem, ou até Windsor, ou até o Palácio de Buckingham. Aparentemente, por aqui tá a vida que segue. Hoje de manhã a gente saiu para ir pro mercado, tinha trânsito para ir para a cidade, que sempre tem de manhã, todo mundo indo trabalhar. Então, se você vem para cá turistar, não se preocupe. Como eu falei, pode ser que mude algum plano aí em relação a alguma atração que você ia visitar,
caso você venha aqui na próxima semana, né, ou até o dia do funeral da rainha, que a gente não sabe ainda quando será. Mas Londres vai estar funcionando, os bares estarão abertos, os pubs, os restaurantes, várias as atrações. Ontem eu vi algumas pessoas preocupadas com a cédula, né, com dinheiro. Você vai poder usar a Libra, porque a Libra, ele já tem Libra, sei lá, tá trazendo Libra pra cá, e tem um rostinho da rainha. Se você tem Libra, por um acaso, ou se você tá vindo pra cá e já comprou as Libras, ainda vai valer esse dinheiro. Pelo menos agora, nesse momento. Tudo leva um tempo para ser substituído. A rainha faleceu, o Charles se tornou rei imediatamente após sua morte, mas símbolos relacionados à rainha serão mudados conforme o tempo for passando, conforme as coisas forem acontecendo, uns mais rápidos, outros nem tão rápido assim. Como vocês perceberam, a vida para o turista vai estar tranquila, né? Não tem que ter nenhuma preocupação. Muita calma no coração se você está vindo para cá e às vezes não vai dar para visitar uma atração por uma razão ou outra. Londres é uma atração por si só. Se você não entrar em nenhuma atração, não pagar para ver nada por dentro, só passear pelas ruas de Londres, caminhar pelas ruas de Londres, isso já é bastante, é muita coisa. A cidade é muito incrível mesmo. Pense que se você visitar Londres aí nos próximos dias, você estará por aqui em um momento histórico. É um momento que fará parte dos livros de história. Uma rainha que faleceu aos 96 anos depois de 70 anos de reinado. É muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão. Foi um resumão, mas foi longo. Imagina se eu fosse entrar nos detalhes. Esse final de semana era para eu ter postado um vídeo sobre o Science Museum, o Museu de Ciência de Londres, mas devido aos fatos eu achei que não fazia muito sentido postar um vídeo nesse final de semana falando sobre o museu, com tudo isso acontecendo, e simplesmente ignorar. Semana que vem eu volto, a princípio no domingo, provavelmente vai ser com o vídeo do Museu de Ciência. Eu acho que esse assunto aqui eu já dei uma resumida boa pra vocês de como vai ser. Eu acredito que muita coisa vocês já deveriam saber também, porque tá aí, né, nas notícias o tempo todo mundo falando sobre isso, literalmente todo mundo. E logo eu volto. Então a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na estrada.